Vamos fazer uma introdução ao estudo da geometria analítica. Eixo é uma reta orientada dotada de uma origem e de uma unidade de comprimento. O ponto P de abscissa x está afastado uma distância k vezes u da origem no mesmo sentido da orientação do eixo. O ponto P de abscissa x está afastado 3 unidades da origem, no mesmo sentido da orientação do eixo. O ponto M de abscissa x está afastado 3 unidades da origem no sentido contrário à orientação do eixo. O ponto P de abscissa 3 está afastado 3 unidades da origem no mesmo sentido da orientação do eixo. O ponto Q de abscissa 0 não está afastado da origem, ou seja, é a própria origem. O ponto R de abscissa menos 1 está afastado uma unidade da origem, no sentido contrário ao da orientação do eixo. Segmento de reta AB é igual ao segmento de reta OB menos o segmento de reta OA, que é igual a abscissa de B menos a abscissa de A. Escrevemos resumidamente xy igual a y menos x para representar o segmento xy como sendo definido algebricamente pela diferença entre a abscissa do ponto escrito à direita e a abscissa do ponto escrito à esquerda. Assim sendo, para os segmentos de extremidades x de abscissa 3 e y de abscissa 5, temos xy igual y menos x, que é igual a 5 menos 3, igual a 2. Isso nos informa que o segmento xy tem a mesma orientação do eixo e mede 2 unidades. Para o mesmo segmento de extremidades x de abscissa 3 e y de abscissa 5, temos yx igual x menos y igual 3 menos 5 igual a menos 2. Isso nos informa que o segmento yx tem a orientação contrária ao eixo e mede 2 unidades. Para o segmento de extremidades A de abscissa 1 e C de abscissa menos 3, temos AC igual a C menos A, que é igual menos 3 menos 1 igual a menos 4.
Note que a leitura do segmento AC é feita no sentido contrário ao da orientação do eixo. Isto se deve ao fato de AC ser negativo. Para o segmento de extremidades B de abscissa 3 e C de abscissa menos 3, temos CB igual a B menos C, que é igual a mais 6. Note que a leitura do segmento CB se faz no mesmo sentido da orientação do eixo. Isto se deve ao fato do segmento CB ter resultado positivo. ABP igual a K é uma notação para ponto P que divide segmento AB na razão K. Isso quer dizer que o segmento AP dividido pelo segmento PB é igual a K, ou seja, P menos A sobre B menos P é igual a K. Temos ABP igual a 2. Isso quer dizer que AP sobre PB igual a 2, ou P menos A sobre B menos P igual a 2, ou ainda que x menos 3 sobre 9 menos x igual a 2. Portanto, x igual a 5. De fato, uma vez colocados os pontos em suas posições reais, nota-se que o segmento AP é o dobro do segmento PB, ou seja, a razão AP sobre PB igual a 2. Se a razão K for igual a 1, então o ponto P será médio do segmento AB. Para a representação gráfica em duas dimensões, necessitamos de dois eixos, um horizontal e outro vertical, que se interceptam num ponto O, origem para ambos. O eixo horizontal passa a ser o das abscissas e o vertical o das ordenadas. Adotamos uma mesma unidade de comprimento para os dois. Costuma-se chamar de x o eixo horizontal e de y o vertical. Assim, um ponto P passa a ter duas abscissas, sendo uma x que conserva o nome de abscissa e outra y que leva o nome de ordenada. Ao conjunto das abscissas e ordenadas, damos o nome de coordenadas. ABP igual a K
é uma notação para ponto P que divide segmento AB na razão K. Isso quer dizer que o segmento AP dividido pelo segmento PB é igual a K, ou seja, P menos A sobre B menos P é igual a K. Temos ABP igual a 2. Isso quer dizer que AP sobre PB igual a 2, ou P menos A sobre B menos P igual a 2, ou ainda que x menos 3 sobre 9 menos x igual a 2. Portanto, x igual a 5. Repetimos para as ordenadas o que foi feito para as abscissas, ou seja, y menos 3 sobre 0 menos y igual a 2. Portanto, y igual a 1. Eis um esquema para a visualização do problema. Por uma questão de simetria, R é ponto médio do segmento QP. Portanto, x menos 3 sobre 2 é igual a 6 e x igual a 15. E também y mais 0 sobre 2 é igual a 3, portanto, y igual a 6. Conclusão: P 15,6 é o ponto procurado. Segue abaixo uma verificação de tal fato numa atividade produzida no WinPlot. Eis uma figura interpretativa do problema. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. M é ponto médio do lado AB, portanto, xm é igual a xa mais xb sobre 2 e ym igual a ya mais yb sobre 2. O segmento CM é a mediana relativa ao vértice C. Baricentro é o encontro das medianas. G é o baricentro do triângulo e divide a mediana CM na razão 2:1. O baricentro G divide a mediana CM na razão 2. Portanto, CG sobre GM igual a 2, ou G menos C sobre M menos G igual a 2. Daí concluímos que x menos xc sobre xm menos x igual a 2 e que x é igual a xa mais xb mais xc sobre 3.
Analogamente ao que foi feito para as abscissas, concluímos que a ordenada y é dada por ya mais yb mais yc dividido por 3. Seja a figura seguinte. A área do triângulo ABC é igual à área do trapézio ABDE mais a área do trapézio ACFE menos a área do trapézio BCFD. A área de um trapézio é dada pelo produto entre sua altura e a semissoma de sua base maior com a base menor. Assim sendo, resulta que a área do triângulo ABC é dada por DE, que multiplica AE mais BD sobre 2, mais EF, que multiplica AE mais CF sobre 2, menos DF, que multiplica BD mais CF sobre 2. Aplicamos a propriedade distributiva. E aqui reduzimos ao mesmo denominador. Aqui aplicamos a definição de segmentos. Aplicamos as distributividades e, em seguida, cancelamos os termos simétricos. Eis o que restou para a área do triângulo após os cancelamentos. Note que o valor desse determinante coincide com o numerador da fração que fornece a área do triângulo ABC. Note ainda que o determinante é composto por elementos 1 na terceira coluna e pelas coordenadas dos vértices, respectivamente, nas primeira, segunda e terceira linhas. Existe uma propriedade dos determinantes afirmando que seu valor muda de sinal se trocarmos de posição duas filas paralelas quaisquer. Então, podemos usar determinantes para o cálculo da área de um triângulo, desde que tomemos seu valor em módulo. Portanto, chamando esse determinante de A, dizemos que a área do triângulo é dada por módulo de A sobre 2. O determinante D formado com as coordenadas dos vértices vale menos 16.
e a área do triângulo vale 8. X ao quadrado mais 2x menos 32 foi o valor encontrado para o determinante D, formado com as coordenadas dos vértices. A condição do problema é que a área do triângulo seja 8. Portanto, módulo de x ao quadrado mais 2x menos 32 sobre 2 igual a 8, acarretando módulo de x ao quadrado mais 2x menos 32 igual a 16. E por força do módulo, temos x ao quadrado mais 2x menos 32 igual a 16, ou menos x ao quadrado menos 2x mais 32 igual a 16. Da equação x ao quadrado mais 2x menos 32 igual a 16, resulta x ao quadrado mais 2x menos 48 igual a 0, cujas raízes são x1 igual a 6 e x2 igual a menos 8. Da equação menos x ao quadrado menos 2x mais 32 igual a 16, resulta x ao quadrado mais 2x menos 16 igual a 0, cujas raízes são x3 igual a menos 1 mais raiz quadrada de 17 e x4 igual a menos 1 menos raiz quadrada de 17. Portanto, os valores de x que satisfazem o problema pertencem ao conjunto formado pelos elementos menos 8, menos 1 menos raiz quadrada de 17, menos 1 mais raiz quadrada de 17 e 6. O determinante formado com as coordenadas dos vértices é menos 8. Portanto, a área do triângulo ABC é 4. Aumentamos de x a abscissa do ponto A, calculando o novo determinante, obtendo 4x menos 8. Portanto, a área do triângulo é dada por módulo de 4x menos 8 sobre 2 e deve ser 8. Acarretando módulo de 2x menos 4 igual a 8 e resolvendo a equação modular, encontramos para x os valores 6 e menos 2. Então, devemos acrescentar à abscissa de A menos 2 ou 6 unidades. Encontramos o valor 0 para o determinante D formado com as coordenadas dos vértices. Daí que a área do triângulo ABC é 0. E como os vértices são distintos, podemos concluir que eles estão alinhados. Podemos enunciar então que uma condição necessária e suficiente para que três pontos distintos fiquem alinhados é que o determinante formado com as coordenadas desses pontos
seja nulo. Aplicando a condição de alinhamento para três pontos distintos, encontramos a relação 2x menos y menos 1 igual a 0, que é chamada de equação geral da reta.